Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a introdução à capabilidade do processo, ou seja, nós vamos entender essa estrutura importante da análise em si. E aí vamos começar com o que, pessoal? Nós temos um gráfico ou uma estrutura gráfica no ponto A, depois no ponto B aqui. O que é a capacidade de um processo, pessoal? Ou capabilidade do processo, que é a habilidade desse processo estar ajustado a uma estrutura que nos interessa. Se você já viu o vídeo que nós tratamos basicamente sobre variabilidade, das causas comuns e das causas especiais, você já sabe que todo o processo, a ideia do controle estatístico é justamente termos uma distribuição de pontos numa estrutura de causas comuns. Claro que nós temos aqueles critérios de problemas e tudo mais, ali algumas regras extras e tudo mais, mas a ideia em si é que tenhamos um processo sob controle estatístico baseado em causas comuns, somente em causas comuns. Então, nós precisamos para isso, nós termos um processo com causas que elas estejam delimitadas e entendidas pela nossa estrutura interna de processo. Então, o que é essa estrutura interna de processo, pessoal? É o que se chama de voz do processo. Então, a voz do processo é essa distribuição de pontos em si. Então, o processo nos está dizendo alguma coisa. Então, ele está nos dizendo, olha, a voz do processo ou a distribuição de pontos é essa. Então, esse é o ponto principal para nós entendermos. Só que o que acontece, pessoal? Se nós olharmos essa figura aqui, vamos entender ela aqui. Tá? Então, nós temos uma distribuição, essa linha azul, e quando nós coletamos esses dados de um processo em si, da nossa empresa, nós vamos fazer uma pergunta básica, além de nós já termos tirado as causas especiais em si. Esse é o ponto principal. O segundo ponto, não menos importante, mas ele é crucial para nós entendermos, é que se o processo ele é capaz de produzir dentro das especificações oriundas definidas pelo cliente. Essa é uma pergunta que nós, como um gestor industrial, um gestor da qualidade, nós precisamos fazer. O nosso processo que está lá, aquele torno, aquela fresa, a pintura, elas são elementos que nos reportam essa qualidade que o cliente espera, ou essa especificação que o cliente espera. Então nós temos que ser e trazer elementos, dados, para dizer isso para o cliente. E aí nós temos, pessoal, duas estratégias aqui. Tá? A primeira delas é entender o que o processo nos diz. E o processo, pessoal, nós fizemos a leitura pela voz do processo. Tá? O que é isso aqui, pessoal? A voz do processo é aquilo que é o comportamento normal, é o que o processo nos entrega, são os dados reais coletados do processo em si. Tá? E aí dentro disso aqui, pessoal, dessa nossa curva aí, nós temos esse elemento, aquilo que eu já mencionei antes, a voz do cliente. Só que a voz do cliente, pessoal, a voz do cliente ela é diferente da voz do processo, tá? E por quê, pessoal? Porque por mais que o nosso processo queira sempre ser o mesmo, nós frequentemente ou quase nunca temos o mesmo processo em si, porque muda um turno, porque muda um operador, porque a ferramenta desgasta, porque eu tenho umidade, porque aumenta a temperatura, porque eu tenho um problema de medição, eu tenho um problema de calibração e por aí vai, pessoal. Se você lembra do diagrama de Ishikawa, pelo menos 6 grandes causas para encontrar uma estratégia de um efeito. Então você já sabe aí que dá para dizer desse formato, é uma estrutura de desmembramento muito grande. Então nós não temos necessariamente sempre a voz do processo com as mesmas limitações, o limite superior de controle e o limite inferior de controle com as mesmas. Tá? Então nós não podemos muitas vezes receber uma voz do cliente
com uma especificação e dizer, olha, nosso processo sim dá conta. Tá? Nós vamos ter que, muitas vezes, né, dar uma avaliada no nosso processo, ou quase sempre. E aí tem essa voz do cliente, pessoal, ela é expressa pelo que se chama de limite de especificação. Tá? Limite de especificação, pessoal. Limite de especificação, ele é diferente dos limites de controle. Pessoal, claramente, limite de controle é a voz do processo, é oriundo do processo. O limite de especificação, ele é oriundo do cliente ou da engenharia em si. Então, da voz do cliente em si, tá? E aí, o que você tem nisso, pessoal? Como é que nós vamos dizer para o cliente que nós conseguimos atingir ou é capaz? Quando o processo, quando a voz do processo, a variação real, está totalmente dentro da voz do cliente, tá? Da especificação do cliente. Caso contrário, o processo vai gerar defeitos, não conformidades em si. Então, nós temos isso aqui, ó, pessoal. Nós temos, vamos colocar aqui, ó, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Nós temos aqui o limite superior de especificação, já colocado aqui, e o limite inferior de especificação. Então, o que você está vendo aqui, pessoal? A dispersão do processo da nossa empresa, da nossa máquina, como a voz do processo, e eu tenho a dispersão da especificação, que é a voz do cliente em si. Disso tudo, pessoal, neste caso, nessa imagem aqui, o nosso processo é capaz, ele atende o que o cliente está pedindo em si. Mas nem sempre, pessoal, nem sempre isso aqui ocorre conforme essa imagem bonitinha aí, pessoal. Tudo tem problemas, pessoal. Tudo tem problemas. Então, daqui a pouco nós vamos ter que começar a achar essas distâncias aqui, ó. Umas distâncias. Daqui a pouco nós temos que achar o que realmente é a linha certa do processo. E aí vai começar a surgir o que se chama de índices de capacidade do processo, tá? Por exemplo, um CP, um CPK, um CPM e assim sucessivamente. Tá? Vai começar a surgir elementos aí. E dentro disso, nós vamos ter que começar a calcular para ver aquilo que nos interessa para nós e para o cliente em si. Então, tem que ficar muito claro aqui, e por isso que eu quis gravar esse vídeo e deixar essa estrutura antes de entrar necessariamente nos índices e tudo mais, para que você tenha essa reflexão de que não existe uma relação matemática entre os limites de controle e os limites de especificação. Isso tem que ficar muito claro, pessoal. Não adianta passar livro, isso, aquilo, entrar numa inteligência artificial e pedir. Tá? Não vai ter. O que vai ter, pessoal, são índices que podem te aproximar dessa estrutura. E aí sim você tem vamos dizer dessa forma, uma relação matemática, mas não entre os limites. Tá? Eu tenho índices para trabalhar. Tá? Então, esse é o ponto. O limite de controle é o meu processo. E a especificação é aquilo que vem eu até coloco engenheiros, ou pela administração, ou pelo cliente em si. Tá? Mas o cliente ele vai mandar para a administração da empresa ou para os engenheiros em si. E aí o que nós temos, pessoal? A mesma coisa, aquela que eu coloquei, aquela imagem bonitinha anterior, que é o que se chama de processo capaz. Tá? O que se tem no processo capaz, pessoal? É que todos os nossos parâmetros de processos estão dentro do limite superior e inferior de especificação, tá? Esse é o processo capaz. Agora tem aquele processo em amarelinho, aqui deixei uma curva em amarelo, que é aquele processo limítrofe, tá? O que é um processo limítrofe, pessoal? O processo limítrofe é aquele que o nosso limite de controle ele está razoavelmente ou igual ao limite de especificação. Tá? Então tem muito pouca folga ou nada de folga nisso aí. E daqui a pouco ele pode gerar algumas não conformidades no processo. Tá? Agora, o processo que é incapaz. O que é um processo incapaz? Você já deve ter percebido que o processo incapaz é aquele que o processo nosso, vamos colocar aqui, ó, tá? Pintar melhor a linha, passar ela melhor em toda aqui, ó. O nosso processo, ele passa do que o cliente está pedindo, tá?
Então, o que nós temos, pessoal? Bom, temos o seguinte, que nós não conseguimos atender o cliente está pedindo. Nós até podemos, pessoal, olha só, nós podemos aceitar esse pedido, só que nós vamos gerar uma sistemática de defeitos, tá? E nós podemos, em alguns casos, ir aprendendo com o nosso processo para ir ajustando e melhorando para atender o cliente. Ou seja, nós estamos gastando para reter o cliente. Em muitos casos é uma estratégia gerencial. Tá? Então nós ajustamos nosso processo para atender aquele cliente porque ele vai demandar muito de nós. Então nós podemos até inicialmente perder um pouco de valor e aprender no processo e ganhar o cliente do que simplesmente recusar ele. Então é uma jogada de gestão que vai ficar para o gestor trabalhar isso. Então daqui a pouco você já sabe, por experiência prévia, que o processo é incapaz de atender, mas você vai fazer melhorias, você vai tratar com ferramentas, você vai estabelecer métodos e processos novos para atender aquela estrutura, porém você vai ter uma sistemática muito grande de defeitos no início da sua estrutura que você vai ter que ir melhorando. Mas isso é uma aposta, pessoal, que envolve tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Vai ficar da sua análise de gestão estratégica fazer ou não isso. Tá? Mas essa é uma outra conversa em si, que nossa só análise de CEP em si. E aí, como é que nós fizemos essa estrutura, pessoal? Como é que nós vamos tirando, nós vamos reduzindo, na verdade, essa curva do incapaz para um limítrofe e depois para um processo capaz? Basicamente, pessoal, tá? Basicamente, tem outros formatos aqui também, mas a ideia maior de tudo isso aqui é reduzir essa variabilidade aqui, ó. Tá? Nós vamos reduzindo essa variabilidade. Então, nosso sigma vai melhorando. Então, nós vamos apertando aqui, pessoal. Nós vamos apertando o nosso processinho aqui, ó, os limites, limite inferior de controle, limite superior de controle. Nós vamos apertando, nós vamos reduzindo a variabilidade. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aí? Tirando essa baixa capacidade do processo, que está aqui posta, ó, e nós vamos colocando, melhorando ela. E isso aqui vai dando de melhoria contínua, pessoal. De eventos Kaizen, de trabalhar relatórios A3, de trabalhar, por exemplo, introdução de programa 5S, introdução de manutenção produtiva total, de implementar cadeias de ajuda, de implementar, por lógico, pessoal, se tem manutenção produtiva total, vai ter inspeção interna e externa, vai ter a manutenção preventiva, preditiva na sua estrutura. Então, tudo isso vai ajudando você a apertar essa estratégia aqui, ó, de fazer essa estrutura mais interessante aqui na sua estratégia. Então, para tudo isso, pessoal, não é de um dia para o outro. Você vai ter que fazer um treinamento dos operadores e tudo mais. Né? Então, você vai trabalhando essas linhas aí. E nós vamos ter, nesse caso, o que se chama de situações possíveis de serem trabalhadas. Então, eu vou apresentar pelo menos 4 casos aqui, que são aqueles, tanto do controle estatístico, que está no eixo Y, assim, vamos dizer, e a capabilidade no eixo X, que é dividido do aceitável e inaceitável, e são 4 casos aqui que você vai avaliar. Essa estrutura é uma situação que pode ser possível no seu caso. O primeiro caso, pessoal, é aquele que eu tenho um controle estatístico, ele está sob controle estatístico, ele é aceitável. É aquele processo estável, previsível e consistente, tá? Que atende plenamente às especificações. Um caso 2 é aquele que está sob controle estatístico, mas ele é inaceitável. É um processo previsível, porém com alta variabilidade e necessidade de ajuste, excesso de causas comuns em si. Agora, um terceiro caso é aquele que está fora de controle estatístico, mas é aceitável. Olha só, pessoal. É um processo que é momentaneamente adequado, porém instável e sem previsibilidade. Ele pode atender temporariamente o cliente. Mas aí o cliente, pessoal, nesse caso 3, ele que vai ter que dizer para você, olha, eu até aceito, mas você vai ter que melhorar ao longo do tempo. Aí você vai ficar no seu, vamos dizer assim, ele te passa um critério para você melhorar
e atingir o que ele quer futuramente. Agora, um caso 4, pessoal, é o que eu estou fora de controle e ele é inaceitável. Então não dá, pessoal, aqui não tem negócio em si. É aquele processo desajustado, imprevisível e com desempenho totalmente inaceitável. É uma situação crítica, tá? Então no caso 4, pessoal, eu não consigo trabalhar em si. Eu posso, por lógico, o caso ideal, vamos dizer assim, é o caso 1, um caso 2, tá? Que eu vou ter que sair desse inaceitável aqui, vamos dizer assim, de causas comuns. O caso 3, que é um caso temporário, vamos dizer assim. Agora, o caso 4 não tem solução nenhuma, pessoal, tá? E aí nós temos aqui, para fechar esse vídeo, pessoal, dessa introdução, é a análise de capabilidade, pessoal. Dentro de tudo isso que nós falamos, nós vamos começar a colocar indicadores em si, tá? ou índices, melhor dizendo, tá? Que esses índices vão refletir essa estrutura para atender essas especificações e requisitos. E aí nós temos os comuns, pessoal, aquilo que eu já coloquei, um CP, um CPK, um CPM, um PP, um PPK e assim sucessivamente para nós trabalharmos. Então, outros vídeos aí, pessoal, nós temos gravados sobre como utilizar cada um desses índices, tá, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo ele sirva como uma base, um elemento introdutório para que você entenda sobre esses elementos de análise de capabilidade em si.